A democracia é a democratização. A democracia não é um fim, é um processo de construção constante e inclusão. Mas ninguém sabe exatamente qual é a sociedade idealmente democrática. A espécie humana ainda não inventou isso. O período de transição para a democracia no Brasil é um período que foi a conquista do que a gente pode chamar das instituições eleitorais representativas. A existência de executivo, judiciário e legislativo num balanço e relação de poder que ao mesmo tempo são separados e podem se controlar de certa maneira, dentro da lógica eleitoral de livre competição e inclusão da sociedade no processo do voto. As instituições democráticas que se falava até alguns anos atrás eram considerados necessários, mas insuficientes para realmente garantir que a população realmente tenha participação no sistema político, né? Porque tem uma tendência do sistema eleitoral representativo a reproduzir o poder das elites. E as lutas para a democratização focavam no aprofundamento da democracia através da criação de instituições mais democráticas ainda, né? Só que começa a haver um questionamento até das instituições democráticas, né? Esse sistema eleitoral, o próprio voto. Isso não aconteceu somente no Brasil. Não dá para somente atribuir esse processo ao Brasil. Sim, no Brasil teve um grande escândalo de corrupção. Mas em 2013 isso ainda não estava andando. Mas esse processo já estava começando no Brasil, a crítica à política. Aí surge uma espécie de politização antipolítica. Uma mobilização da sociedade não para dizer eu não quero política, mas para atacar a política. E é uma mobilização que é raivosa, é individualista. As mobilizações dos movimentos sociais anteriores tinham um discurso da solidariedade humana, de coletividade, de construções coletivas. De repente você tem uma mobilização que prega o individualismo, que tem aspectos autoritários, saudosismo de um período militar anterior. A gente começou a ouvir isso em 2013. Então, eu acho que são dois lados, né? Por um lado, você tem um processo de democratização que realmente não chegou a realmente atender a sociedade de maneira adequada. Era um processo muito lento, extremamente lento, de inovação e construção de espaços de inclusão social e política. E, ao mesmo tempo, o crescimento de uma frustração com o sistema político que foi canalizado para uma lógica individualista, violenta, destruidora da própria proposta democrática. Eu não acredito que a gente tem que esperar a sociedade virar profundamente democrático, mobilizado e pronto para a gente poder ter a democracia. É um processo de construção paulatino, em que se busca criar espaços em que a sociedade começa a ter a experiência de controlar o Estado, de conhecer o Estado, de se autogestionar e de gestionar as instituições. E isso é um processo de aprendizado. Se não for uma coisa que acontecer com muitos diferentes tipos de atores, provavelmente não vai avançar muito rápido, né? Então, nós temos organizações na base da sociedade, organizações religiosas. É o lugar coletivo que a maior parte da sociedade participa. A gente sabe que, muitas vezes, ideias antidemocráticas são propostas por algumas igrejas, mas tem uma longa tradição no Brasil de atores religiosos serem importantes para a promoção da solidariedade, da inclusão, da justiça. O Brasil é um processo que, como eu disse, eu acho que tem muito potencial para a democracia, porque tem uma sociedade com tradições solidárias muito grandes, né? Mas, ao mesmo tempo, tem uma sociedade com tradições de aceitação da desigualdade e das hierarquias sociais muito grandes. E essas duas coisas têm uma tensão muito grande entre uma e outra, que parece ser piorado pela lógica de comunicação que as plataformas digitais vêm produzindo. Estamos num processo de transição dos meios de comunicação e da forma que a sociedade se comunica, em que a internet tem trazido possibilidades muito incríveis de novas formas de comunicação, mas com novos fenômenos que podem ser perigosos para a democracia.
parece que um desses fenômenos é a criação de bolhas em que as pessoas parem de comunicar com pessoas que têm perspectivas diferentes. E o diálogo com o diferente parece ser muito importante para que haja uma cultura democrática. Tem toda uma lógica de comunicação que está, né, levando as pessoas para visões antidemocráticas da sociedade. Então, esse é um outro aspecto de atuação que eu acho que ainda não se tem clareza sobre qual é a melhor maneira de, ao mesmo tempo, garantindo a liberdade de expressão, garantir que esses espaços não potencializam um processo que já está acontecendo, né, de aumento de movimentos antidemocráticos. O Brasil era um país que estava em processo de consolidação democrático, ainda não chegou lá, mas parecia que estava sempre crescendo. E alguns anos para cá, voltamos para trás com a sensação de recuo. Então, para mim, o que precisa, antes de mais nada, é criar de novo essa sensação e a crença de que o país está construindo a democracia de novo. Isso envolve a deslegitimação de propostas antidemocráticas. Não é ruim criticar as instituições democráticas que nós temos e dizer que são insuficientes, mas não é aceitável tentar destruí-las. O ataque contra esses três poderes que representam as instituições democráticas é assustadora, não somente porque representa a raiva de alguns cidadãos. Muitos deles, pessoas comuns, né, que estão, né, envolvidos num processo de fanatização, etc. Eu acho que revelou também a seriedade da preocupação de que havia uma conspiração de algum tipo por trás daquilo, né, de atores de alto nível, aparentemente, né, das forças de segurança, das forças armadas. Isso também não pode ser esquecido. Por isso que a gente tem que reverter o ciclo da história e voltar para um ciclo em que as forças armadas servem à democracia.